Deficiências do Acordo da Revolução de 1690, Revolução Gloriosa. Na realidade, o Acordo da Revolução oferecido à Igreja pelo Estado em 1690 era pouco mais do que uma indulgência. Embora fosse recebido pela maioria dos presbiterianos como uma grande libertação e como uma resposta ao seu terrível predicamento, não era apenas deficiente, mas fatalmente falho, pois era incompatível em muitos aspectos-chave com os compromissos do pacto já jurados pelos presbiterianos na Escócia. O seguinte deve tornar essas falhas fatais claras. Primeiro, o processo. A primeira deficiência a notar é o processo pelo qual o governo presbiteriano foi restabelecido. O papel adequado do Estado ao estabelecer a Igreja é simplesmente receber da Igreja a Constituição que ela elaborou e promulgou por sua própria autoridade intrínseca e independente, e então, após consideração madura e séria, conceder-lhe a sanção civil. Esse foi o processo adotado durante o período da Primeira Reforma. Em 1560, a Igreja realizou sua primeira Assembleia Geral, na qual fixou seus padrões e Constituição e os apresentou ao poder civil, que então procedeu a estabelecê-los por lei. Também foi o processo adotado durante a Segunda Reforma. Na famosa Assembleia de Glasgow, de 1638, a Igreja aboliu o episcopado por ser contrário à palavra de Deus, estabeleceu sua própria Constituição e padrões subordinados, e então solicitou e obteve a sanção do Estado e que deu efeito civil. Vamos abaixar um pouquinho isso aqui. Efeito civil às medidas que ela havia adotado independentemente. Mas esta ordem simples e bíblica foi invertida no Acordo da Revolução da Igreja. Nessa ocasião, a Igreja não apresentou sua Constituição ao poder civil. Pelo contrário, o poder civil elaborou a Constituição, com modificações importantes que a Igreja nunca pediu, e a promulgou sem consultar a Igreja. Para ser específico, embora a confissão de fé tenha sido designada como o padrão doutrinário da Igreja, os textos de prova não foram recebidos e tampouco foram os catecismos, a forma de governo da Igreja ou o diretório de culto público, todos os quais haviam sido recebidos de forma inalterável pela Igreja da Segunda Reforma no exercício de sua liberdade e autoridade dadas por Deus como parte de sua Constituição fixa e pactuada. Significativamente, embora o prelado tenha sido abolido, o fato de a forma de governo da Igreja não ter sido aceita significava que o prelado não foi abolido com base em ser contrário à palavra de Deus, o motivo pelo qual havia sido originalmente abolido, mas apenas com base em que era um grande e insuportável agravo e problema para a nação e contrário às inclinações da maioria do povo. Esta forma particular de linguagem foi escolhida por aqueles que não compartilhavam a crença de que o presbiterianismo tinha um mandado divino particular e que eram, de fato, erastianos, ou seja, eles acreditavam que a Igreja deveria estar sujeita ao governo do Estado. Na Assembleia de Westminster, o partido erastiano estava pronto para admitir que o presbiterianismo era conforme à palavra de Deus, enquanto mantinha que não tinha reivindicações mais altas nesse aspecto do que outras reformas. Afinal, que outro motivo poderia haver para usar esta forma particular de palavras no Acordo de 1690, quando é bem sabido que o rei William favorecia o episcopado e estava apenas feliz em estabelecer o erastianismo na Inglaterra? O fato é que nem a palavra de Deus, nem a voz da Igreja foram devidamente ouvidas e consultadas no Acordo da Revolução. Foi um acordo imposto, um acordo erastiano e um acordo político.
Fatos considerados sozinhos, além de seu conteúdo, deveriam ter feito a igreja rejeitá-lo. Admitindo que, se fosse o caso de que os termos impostos fossem bíblicos e consistentes com suas obrigações de pacto, pelo menos se poderia afirmar que, enquanto o método erastiano de impô-los estava errado, pelo menos os termos eram em si bons. No entanto, este não foi o caso. Considere primeiro a questão dos padrões impostos pelo acordo. Segundo, a imposição de seus padrões. A questão em consideração aqui é a ratificação dos padrões doutrinários da Igreja da Escócia pelo acordo da Revolução da Igreja da Escócia em 1690. Primeiro deve ficar claro que é a própria Igreja que tem autoridade para promulgar sua confissão. Este é um dever puramente espiritual a ser realizado pelos supervisores da Igreja sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo como seu cabeça e rei. Se o Estado impõe a ela uma confissão própria ou se a altera em qualquer grau, ela não pode concordar sem se mostrar infiel ao seu Senhor, sacrificando sua independência espiritual e se degradando ao nível de uma instituição secular. Na primeira reforma, a Igreja promulgou suas confissões e livros de governo no exercício de seus próprios poderes intrínsecos e espirituais, e estes foram posteriormente ratificados pelo parlamento escocês. Na segunda reforma, também, a Igreja e o Estado seguiram um curso similar. No exercício de seu próprio poder independente, a Igreja adotou a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos maior e menor, a forma de governo da Igreja e o diretório para o culto público. Em seguida, seguindo o procedimento correto e bíblico, a confissão, os catecismos e o diretório, após sua adoção pela Assembleia Geral, foram apresentados ao Estado para sua sanção, que foi devidamente obtida. Significativamente, os atos do Parlamento aprovando esses documentos explicitamente os aprovaram como haviam sido anteriormente aprovados e adotados pela Igreja, e de acordo com o exato sentido em que a Igreja os havia abraçado. No entanto, no Acordo da Revolução de 1690, pela qual a Igreja da Escócia veio a ser reestabelecida, a Confissão de Fé foi o único desses documentos constitucionais a ser sancionado pelo Estado. E, é claro, teve que ser adotada novamente, por assim dizer, pela primeira vez. Por quê? Porque os atos da Igreja e do Estado que adotaram a Confissão de Fé na década de 1640 foram rescindidos pelos atos rescisórios e foram deixados rescindidos sob os termos do Acordo da Revolução. Esta é a razão pela qual não há referência no Acordo da Revolução a uma adoção anterior da confissão pela Igreja no exercício de sua própria autoridade espiritual, independente e intrínseca. Era como se nunca tivesse sido feita.